Olá, estamos de volta depois de um resultado terrível. Péssima exibição. O Bahia levou uma goleada de 4-1 do Fortaleza. Depois de tomar um gol e logo empatar, o time mostrou a sua deficiência na marcação, sua fragilidade na defesa. Um esquema de jogo manjado. Fortaleza vem com reserva. Marinho, que é reserva que não entra assim no começo do segundo tempo, entra no resíduo do segundo tempo, com 20 minutos, 15. Entrou de titular e fez a festa do lado esquerdo da defesa do Bahia, sem que ninguém o incomodasse. Péssima atuação de alguns e péssimo comando de Rogério Ceni. Vida que segue, depois de um resultado, sem dúvida nenhuma, vergonhoso, decepcionante e que liga o sinal de alarme. O alarme fica ligado a partir disso. Com Não é, certeza, a Diego? gente vai. Isso aí. A gente vai ter uma partida na semana que vem contra o Criciúma, uma partida que o Bahia é favoritíssimo e tem que ganhar aqui na Fonte Nova, mas tem se enrolado em alguns desses jogos com esse perfil por aqui. Mas ontem, realmente, Rogério Ceni, inclusive, muito chateado na entrevista do pós-jogo, né? Mas assim, transferindo muito responsabilidade e não assumindo Ah, responsabilidade nenhuma, né? Pelo que aconteceu, isso, que isso. evidentemente tem participação do seu comando, das suas escolhas, né? Questões que a gente destaca aqui há muito tempo de problemas na formação do time, na composição defensiva, das coberturas, e alguns jogadores que não têm rendido, que continuam a ser titulares absolutos no esquema de Rogério Ceni. Mas vamos falar tudo sobre esse jogo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Pedindo de imediato a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, continue aí a comentar, compartilhar à vontade e faça parte do nosso clube de membros do Farol. Deixa eu soltar a tela aqui do nosso clube de membros. Lembrando aí que são 3 categorias e a que tem mais adesão, que a galera mais está participando, a turma Tricolor R$19,99, que te dá selos exclusivos, te dá destaque nos comentários e a participação no nosso grupo de WhatsApp, que você pode interagir conosco antes, durante e depois dos jogos, pai. Bahia 1, Fortaleza 4, goleada lá no Castelão. Fortaleza a gente destacou aqui no pré-jogo, um time que está invicto nos seus domínios no campeonato, agora 11 triunfos e 3 empates, ou seja, sabíamos que seria um jogo difícil, esperávamos um jogo difícil, mas não esperávamos que o Bahia deixasse o jogo tão fácil para o adversário, que Isso. pôde fazer o seu tipo de jogo, o seu estilo de jogo, inclusive praticamente ressuscitando um atleta que vinha já numa queda, né? Que é um jogador que a gente conhece a qualidade, mas que vinha já numa queda técnica, que ontem fez o que quis ali, como você falou, no lado esquerdo da defesa do Bahia, sendo decisivo para esse resultado elástico, né, do Fortaleza, que faz saldo e que ganha moral. Todo mundo falou isso até depois do jogo nas entrevistas. Ganha moral para essa montanha que eles têm que escalar contra o Corinthians, né? No meio de semana pela Copa Sul-Americana, depois de ter perdido por 2-0 em casa, mas ontem não. Ontem para eles deu tudo certo e para o Bahia deu tudo errado lá no Castelão, pai. Pois é, perdeu em casa por 2-0 para um time frequentador da zona desse campeonato brasileiro. Um time que tem instabilidade emocional. Um time que está devendo muito dinheiro na praça. E o Bahia vai enfrentar o adversário que perdeu em casa, lá no Ceará, o Fortaleza, na capital cearense. E esse adversário ainda bota um mistão. Praticamente um time reserva, com 3 ou 4 jogadores, se muito, no início da partida. Bota um mistão e Rogério Ceni aqui para nós. Eu não sei mais do que ninguém e eu não gosto de ficar. Eu não disse, mas tem uma conversa. E muitas vezes, quando o comentarista se pronuncia, diz assim: engenheiro de obras prontas. Não, não. Engenheiro antes da obra acabar. Eu disse que achava uma temeridade começar com Vitor Cuesta, um jogador veterano, com mais de 36 anos, e que vinha de uma inatividade por conta de uma contusão. Não entrava nem para uma substituição, o Bahia ganhando com folga para dizer pegou o ritmo de novo. E eu disse: esse time do Fortaleza tem velocidade, é um time envolvente, e olha que eu não esperava que fosse o time misto, o mistão do Fortaleza.
muito mais para reserva do que propriamente o mistão, mas ainda assim com jogadores titulares. E o Bahia passou um vexame muito grande. Sem dúvida nenhuma, Rogério Ceni tem que rever muitos conceitos. É preciso cobrar de jogadores que não rendem. E você disse bem, Diego, ao fim do jogo, na coletiva, o Rogério Ceni viu culpa de todo mundo, menos disse: olha, eu errei. Pois é, Jean Lucas não está jogando nada há algum tempo e já tinha cartão amarelo desde o primeiro tempo e não foi substituído. Outros jogadores, por muito menos, Rogério Ceni acha como argumento substituí-los em situações muito menos de atuações tão ruins como foi a de Jean Lucas. Não só Jean Lucas, outros tantos. Rogério Ceni disse que não, eu me preparei, o time estava preparado para enfrentar esse Fortaleza. Não. Rogério Ceni, e eu disse aqui, Rogério Ceni não esperava essa escalação do Fortaleza. Quando você passou, olha a escalação, igual Rogério Ceni não esperava essa escalação. E o time entrou mais ou menos com aquela conversa, com aquela instrução, com aquela orientação tática de enfrentar o Fortaleza como se fosse o habitual, o time, como se fosse o time que perdeu para o Corinthians. Rogério Ceni desenhou o Fortaleza, o Bahia, para enfrentar o Fortaleza em cima da atuação do Fortaleza contra o Corinthians. Foi isso. Ele dizer que preparou o time, que o time sabia disso, não. Ah, porque Marinho pega a bola, corta para o meio, bate para o gol, todo mundo sabia. Mas não sabia que Marinho ia jogar. Soube na subida da escada. Então, Rogério Ceni, o maior culpado de tudo isso, grandes erros de Jean Lucas, grandes erros de Rezende, que entrou no segundo tempo, lamentável. Daqui a pouco a gente fala, só para trazer detalhes. E também Juba, péssimo no jogo. A pior partida de Juba que eu já vi. Juba permitiu Marinho fazer a festa em cima dele e também não houve cobertura de jogador de meio de Sim. campo. Onde é que estava Caio Alexandre? Onde é que estava Jean Lucas? Mas vamos nós, Diego. Beleza, deixa eu passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Rodada ainda em andamento, mas já bem avançada nesse momento. É, Deixa eu até dar um refresh aqui, dar uma atualização aqui para ver se a gente tem novidade aqui sobre os jogos em andamento. O Grêmio estava perdendo para o Flamengo. Né, o Grêmio estava vencendo o Flamengo, na verdade, né? Perdeu, vencendo, dizendo. Vencendo o Botou 1 a Flamengo. 0, o Flamengo Tem aqui a empatou e notícia que depois. o São Paulo foi derrotado pelo Inter em casa, né? O, Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma informação. Deixa eu voltar para a tela principal só para atualizar a galera aqui, porque eu acho que a Volte. rodada, acho que os jogos já terminaram, os jogos que estavam em Já, andamento. já sim. É, Então, deixa eu ver só se o Grêmio confirmou contra o Flamengo. A informação que está aqui, eu não sei se é garantida, mas aqui temos o, a notícia. O São Paulo perdeu em casa para o Internacional. O Grêmio estava vencendo por 3-2 o Flamengo. Vou só confirmar se esse jogo acabou de fato. E o Cuiabá estava empatando em 0-0 contra o Cruzeiro. Deixa eu só confirmar esses resultados aqui para passar para o pessoal. Confirme. E a gente, com isso, tem uma configuração de campeonato, se esses resultados foram mesmo confirmados. É isso mesmo, Cuiabá e Cruzeiro 0-0, Grêmio 3, Flamengo 2, Internacional 3, São Paulo 1. Nesse momento, apenas Criciúma e Atlético Paranaense que empatam em 0-0. Esse jogo, inclusive, teve problemas lá, o Atlético não conseguiu viajar e tal, isso foi noticiado ontem ainda, mas o jogo está rolando agora, começou às 8 da noite. E aí a gente tem já essa projeção aqui da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Peraí, deixa eu colocar a tabela aqui pra gente. E aí, essa tabela do Campeonato Brasileiro da Série A que tem o Bahia mantido, né? O Bahia, com os resultados que aconteceram, o Bahia se mantém no sexto lugar, né? Tá aí pra galera de casa já a tabela da Série A, com o Bahia em sexto lugar, ainda mantido, mas a gente vê já o Internacional, por exemplo, chegar colado ali no Bahia, com 2 jogos a menos. O Internacional está em oitavo com 41 pontos, e o Bahia está em sexto com 42 pontos, 12 triunfos, 6 empates, 9 derrotas já, 38 gols pró e 31 gols contra. O Bahia estava com a média, um saldo de 10 gols, e ontem, com essa goleada, caiu para 7 gols de saldo. Deixa eu colocar para você, para que eu ainda não coloquei a tabelinha do Campeonato Brasileiro.
Mas esse aí é o panorama de um Bahia que não Tô ligado perdeu aqui. posição na rodada, mas que ele vê alguns adversários ali, alguns times chegando nesse bolo aí de luta pela classificação para a pré-Libertadores. Ontem eu até comentei no nosso pré-jogo que aquele jogo de ontem poderia definir se o Bahia voltaria a lutar pela Libertadores direta, mas com esse chocolate de ontem, então, as coisas ficam bem mais complicadas e o mais natural é que o Bahia se posicione ali nessa luta pelo sexto lugar, pelo sétimo lugar ali do Campeonato Brasileiro da Série A. A situação que se mostra nesse momento, ao menos na tabela, é essa aí de um Bahia que lutará pela pré-Libertadores, mas vendo ali seus adversários que estavam mais distantes, chegando mais perto, especialmente Atlético Mineiro e Internacional, pai. Notadamente o Internacional. O Internacional colou de vez tanto no Bahia quanto no Cruzeiro, Sim, e o Roger Machado vem mostrando o serviço num time que ele nem imaginava na vida dele ser funcionário, ser treinador, jogador, nunca foi. Muita identificação com o Grêmio, mas fazendo um verdade. trabalho importante no Internacional e que muita gente não conseguia sair do chão treinando o Internacional. Sim. Vamos ver. Beleza, deixa eu só passar aqui a zona de rebaixamento. Por enquanto está Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E aqui o G4 do Campeonato Brasileiro, olha lá o Fortaleza que venceu, Fortaleza volta, passa ali dos 50 pontos, né? Tem o Fortaleza com Isso. 56, Palmeiras com 53, Fortaleza com 52 e parece que a disputa do título fica mesmo entre essas três equipes, já que o São Paulo perdeu em casa, né? O Flamengo também ainda tem um jogo a menos, é verdade, mas está já um pouco destacado negativamente em relação a esses três rivais e o Bahia aparece ali realmente na luta aparente por esse sexto lugar, por esse quinto lugar, que daria uma vaga na pré-Libertadores da América, como é chamada. A escalação do Bahia foi dentro do esperado, com essa dúvida na zaga, porque Canives não jogaria, e o escolhido foi Vitor Cuesta, então foi assim com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Esse foi o time escolhido por Rogério Ceni. Mas apesar de ser um time muito parecido, o Rogério até falou disso, né? Depois de uma atitude muito positiva contra o Atlético Mineiro aqui, o Bahia teve uma Uhum. atitude muito ruim contra o Fortaleza lá. O Bahia competiu muito pouco, segundo as palavras do próprio Rogério. E o Fortaleza, aconteceu com o Fortaleza, pelo menos numa boa parte do jogo, aquilo que o Flamengo tinha feito na partida de volta, que o Flamengo conseguiu controlar as ações do Bahia sem muita dificuldade, né? O Bahia ameaçou Com muito muita pouco, tranquilidade. criou muito pouco, né? Fortaleza fez o terceiro e o quarto gols realmente já ali na reta final do segundo tempo. Segundo tempo, boa parte deles estava 2-1 pro Fortaleza, que é um placar. Lógico que o Bahia poderia buscar o empate a qualquer momento, mas praticamente não criou nada. O Fortaleza, por outro lado, também deu uma desacelerada em algum momento do jogo, mas tinha um jogo sob absoluto controle. Mas vamos falar primeiro da primeira etapa. O Fortaleza veio com um time muito modificado, por exemplo, com o Marinho, um grande destaque do jogo. Veio ali com Hércules, veio com Matheus Rosseto, veio ali sem o Tinga, que é um jogador, sem o Tite, veio com alguns jogadores modificados, um time praticamente um time misto, mas um time que deu conta do jogo e acabou vencendo a partida. Falando só ali da dinâmica do jogo, o Marinho fez 1-0 aos 28 do primeiro tempo, né? Uma jogada individual. Ele já tinha feito uma antes de muito perigo, uma jogada semelhante, passando por Juba, cortando ali por onde estava Vitor Cuesta e batendo. A bola desviou, o juiz deu escanteio, a bola desviou um pouquinho. Não sei se foi no zagueiro ou no próprio Marcos Felipe. Se foi, realmente teria sido uma boa defesa. Mas Marinho fez 1-0 na jogada individual e um minuto depois, Everaldo empatou o jogo. Cauli dando combate lá, coisa rara, até conseguiu tomar a bola e tocou para Everaldo. Everaldo bateu muito bem na entrada da área, jogando ali mais centralizado, como a gente cobra muito, né? E Claro. empatou o jogo aos 30, depois de Marinho ter feito aos 28. Mas eu tava olhando de novo para me lembrar os melhores momentos, e logo depois de Everaldo ter feito o gol, o Fortaleza teve uma chance claríssima, né, de fazer logo o segundo gol, uma boa defesa de Marcos Felipe novamente. E Foi. aí ele e aí o Fortaleza continuou ali a ser mais perigoso do que o Bahia, até o segundo gol de Marinho novamente na sua jogada manjada, jogada individual, cortando ali
do lado direito para o meio e bateu sem chance de defesa para Marcos Felipe. Assim terminou o primeiro tempo com esse segundo gol de Marinho aos 37 da primeira etapa, com o Bahia muito inferior em campo. O Bahia só tinha, eu achei engraçado esse dado que foi trazido pelos comentaristas do Sport TV, do Premier. O Bahia só tinha um item lá das estatísticas que estava superior ao do Fortaleza, que era a posse de bola. Mas posse de bola, só por posse de bola, a gente está cansado de ver isso até nos Não jogos que o Bahia existe. perde. Não dá em nada, né, pai? Não, não existe, não existe. Sem dúvida alguma, e o toque, esse toquinho de bola para o lado, para trás, o tempo que a bola está em posse do Bahia é computado. Então, essa questão não vale. Claro que é importante ter a posse de bola, mas o exagero em ter a bola sem objetividade não traz nenhum rendimento para nenhuma equipe. E o Bahia mostrou efetivamente nesse jogo uma coisa que me deixou impressionado. O Rogério Ceni não fez nada nesse jogo. É zero para ele também. Daqui a pouco vai chegar a nota dele. Mas comentando, ele dá até bom comentarista, porque ele observou o jogo que foi. Só não comentou sobre o treinador, comentou sobre o time. O time não foi isso, não foi aquilo, não foi isso, não foi aquilo, mas terminou o primeiro tempo tomando 2-1. Ali ainda dava para chegar junto. Ainda dava para chegar junto. Mas aí volta para o segundo tempo e você vai contar essa história. Mas na volta do segundo para o segundo tempo, o Bahia tem como titular da zaga, ao lado do Gabriel Xavier, o Canives. Sim. Sem ser Canives, o Bahia ainda tem Vitor Cuesta, David Duarte e Vitor Hugo. Vitor Hugo andou pela Turquia, voltou, nem entra em campo. Então, outro dia, finzinho de jogo, um pedacinho aí, o que for. David Duarte entra uma vez ou outra. E Vitor Cuesta nunca mais entrou. Ora, o Bahia tem esses jogadores em campo e mais adiante, já derrapando em campo, com a péssima atuação do time todo e principalmente a defesa dando mole, seu Rogério Ceni acha de botar Rezende na zaga. Rezende, como jogador de meio de campo, ele já é um jogador comum. Como volante, ele já é um jogador comum. Então, o Bahia tem Vitor Cuesta, ontem tinha Vitor Cuesta, tinha David Duarte e Vitor Hugo. O gênio do Rogério Ceni e aquela sua comissão técnica, se o Rogério Ceni continuar, já tinha dito outro dia, é bom que a direção dê uma filtrada nessa comissão técnica. O que é que esse Charles Lambert acrescenta? Porque Charles Lambert não era metido com futebol, com beira do gramado, não. Ele era metido com bastidor, com parte burocrática, essa coisa assim. Existia um outro auxiliar, quando o Rogério Ceni trouxe, existia um outro gringo que mexia com isso do futebol, era auxiliar técnico. Sim. Charles Lambert não fazia esse papel que está fazendo agora. Ele acrescenta alguma coisa? Será? Ah, ele no treino ele faz ensaio de jogada. Tudo bem, mas no jogo, o Bahia está sem ver o jogo à beira do gramado. Quem está ali comandando e quem faz a retaguarda do Bahia no campo não está vendo o jogo. Não está vendo quem joga, quem não joga. Fica todo confuso. Mas vamos nós. Aí vem o segundo Beleza. tempo. Exato. Ele fez essa substituição que você falou, né? Colocou Rezende no lugar de Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta realmente muito mal no jogo, sem ritmo. Não deu o combate que tinha que dar. Uma partida muito ruim de Vitor Cuesta, de fato. Mas aí ele optou por Rezende no lugar de Vitor Cuesta. E aí ele colocou Rafael Ratão no lugar de Tassiano, ainda no intervalo. Aquilo que você fala muito da substituição de Tassiano, né? Quando o Jean Lucas É, tinha cartão amarelo, estava muito mal na partida e não foi escolhido para sair do jogo, e sim Tassiano. E assim, o que eu acho que o Rogério ele deixa de ver Tassiano, é um problema que muita gente tem falado, ele deixa de ver Tassiano na posição original dele, que é de meio-campista, né? De volante, de meio-campista, né? Ele deixa é. de ver Jean Lucas na posição de volante, de meio-campista, né? Ele deixa de ver Luciano Juba como jogador mais avançado, ele deixa de ver Everaldo muitas vezes como centroavante para jogar na concepção tática que ele quer de Everaldo, fazendo a cobertura pelo lado direito. Ou seja, ele deixa de colocar os jogadores na sua posição original, onde rendem mais, para fazer montar esse esquema que ele idealizou, segundo ele, inclusive, para priorizar a atuação de Cauli, que ontem até participou do gol do Bahia, é verdade, mas também e fez uma outra boa jogada no primeiro tempo, naquele seu estilo, mas no resto do jogo esteve também apagado.
O Bahia depois ainda fez 3 substituições de vez, uma coisa rara, né? Ali pelos 28, 29 minutos do segundo tempo, colocou Ademir no lugar de Cauli, Depena no lugar de Everton Ribeiro e Luciano Rodrigues no lugar de Everaldo, quando ainda estava 2-1, ou seja, ainda poderia ter ali um cenário do Bahia reagir, mas 5 minutos depois houve o lance do pênalti, para mim bem marcado, Caio Alexandre chegou por trás, né, e Pênalti. impediu Pênalti, Pochettino de claro. finalizar, para mim pênalti claro também. Rogério ainda foi se queixar ali na entrevista, mas nada a ver para mim. De jeito algum. Pênalti claríssimo, Claro. sofrido por Pochettino, o próprio Pochettino bateu, Marcos Felipe, olha aí, defendeu o pênalti, coisa rara, mas o rebote ele não conseguiu tirar ali do pé do atacante, que acabou fazendo gol e fazendo 3-1 ali pelos 35 do segundo tempo. Pouquíssimos minutos depois, Zé Wellington foi expulso por uma falta direta. E o Bahia, em vez de conseguir alguma coisa no final do jogo, conseguiu foi tomar mais um gol. Um golaço, diga-se de passagem, né? Uma jogada muito bem planejada ali, com Emmanuel Martins dando um passe de calcanhar e na conclusão, Renato Kaiser, que tinha entrado na segunda etapa, tocou para o gol vazio. Uma belíssima jogada com Picachives ali começando a jogada, Emmanuel Martins de calcanhar e pegada de fim de festa, fim de baba, né? O Bahia totalmente perdido, desorientado em campo, ainda que estivesse com um jogador a mais, conseguiu, em vez de diminuir a vantagem, tomar mais um e assim a partida teve seus números finais com Fortaleza 4-1, pai. Aí nesses detalhes que você traz, tudo isso foi o que aconteceu, você foi cirúrgico no que trouxe, mas tem também o seguinte, o terceiro e quarto gols que o Bahia tomou, Rezende estava ali com a parcela de culpa grande. Parcela de culpa grande. Já antes de tomar o terceiro gol, Rezende já tinha dado um presente por ali, Foi. não é? Depois do terceiro gol, ele teve culpa muito grande. No quarto também, todo, uma coisa realmente ridícula. Só um treinador, é o que eu digo. Eu tenho uma concepção, meus amigos, minhas amigas que acompanham o Farol Tricolor, há algum tempo e trago isso também para vocês. Tem treinador e técnico. Treinador não é sinônimo de técnico. Treinador é aquele que ensaia a jogada, olhou isso, fez aquilo. Técnico é aquele que está vendo o jogo. Técnico não tira de campo, com o Bahia jogando mal, Everton Ribeiro. Não tira de campo, mesmo a parte da torcida não gostando tanto, Everaldo, que tinha feito o gol e estava ali dando maior combate. Não tira de campo, Tassiano. Não pode. Cauli vai lá que fez alguma coisa, mas vamos dizer assim, não, o Cauli só rendeu aquilo, não vai render mais, vou arriscar. Mas tira Everton Ribeiro, tira Tassiano e tira o cara que fez o gol, pelo menos fez o gol, podia ser o dia dele fazer o segundo. Então, ele vem e começa a mexer e não muda a postura. Tira um, bota outro, tira outro, bota um. Mas não muda a postura e o time joga com o quê? Eu já disse aqui, para mim, na minha concepção, o Jean Lucas já tinha que ser banco há algum tempo. E ser banco não é botar ninguém, não é demitir ninguém. Para mim, o meio de campo do Bahia, aliás, Caio Alexandre também já tem que ser olhado, porque não está rendendo quase nada. A cobrança do pênalti, o Marcos Felipe defendeu. Ninguém do Bahia correu. Você não vê ninguém entrando na área. Então, assim, um desânimo, uma postura realmente de perdedores. E aí, Rogério Ceni disse ontem uma coisa que eu já tinha falado aqui. Quando o Bahia ganha, vem aquela coisa do vestiário. Vamos ganhar hoje, só da gente, somos nós, tem que ser. Ele disse, não basta fazer isso, em campo tem que fazer. Eu já tinha dito há muito tempo. Agora ontem, como ele queria passar para todo mundo a culpa, não Isso. é? Aí ele aí saiu rifando. Vamos nós. Pronto. Deixa eu pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, seja parte do clube de membros aqui do Farol com vantagens exclusivas para a galera, tanto anunciadas aqui quanto no nosso grupo de WhatsApp. E vou soltar aqui a nossa vinheta para falar das notas do professor. Fernando Cabuz. Vamos lá para as notas do professor Valeu. Fernando Cabuz, quadro aqui já clássico do nosso Farol no pós-jogo. Escalação de fundo aí. Vamos conversar então com o goleiro Marcos Felipe, pai. Não teve culpa dos 4 gols que tomou. Não teve. Ainda defendeu o pênalti, dentro do possível, tentou jogar como líbero. O time esteve péssimo em campo. Não teve culpa dos gols. Nem muita coisa, nem pouca coisa. Nota 5. Nota 5. Defendeu o pênalti, nota 6.
Nota 6, Também claro. fico com a nota 6, acho que está de bom 6. tamanho a nota É, 6 para 6. Marcos Felipe, porque ainda fez algumas defesas, né? Ainda buscou Isso. ali, né? Mas com o time jogando do jeito que jogou, realmente fica muito complicado. Na lateral, nos laterais foram Santiago Arias na direita, Luciano Juba na esquerda. Santiago Arias melhor do que Juba, pudera, porque Juba foi péssimo ontem. Sim. Então, o Santiago Arias esteve bem, tomou aquela porrada desleal de Zé Wellison, que foi expulso. Ele deu uma porrada sem a menor necessidade. E ainda ficou porque foi expulso, queria saber por que foi expulso. Arias não teve nos seus grandes dias. Aliás, nenhum jogador do Bahia teve nos seus grandes Nenhum. dias ontem. Nenhum. Eu dou uma nota 4 para o Arias. Eu dou uma nota 4 para o Arias. Abandonou a marcação, chegou à frente e não brilhou. Sim. E para Juba, nota 1. Nota 1, porque Juba deixou o Marinho fazer a festa no primeiro tempo. Segundo tempo, o Marinho ainda fez alguma festa, mas como o Juba é um lutador, ainda chegou à frente, ainda fez uns cruzamentos para a área. Se ele mantém aquela coisa lá e não chega nem à frente, seria 0. Nota 1 para Juba. Beleza, eu Péssimo. daria 5 para Arias, Juba, isso mesmo. O Juba tem que ser nota baixa, porque realmente foi um dos piores em Não campo. tem jeito. Zaga central foi Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Gabriel Xavier, nota 5 também. Não comprometeu tanto, foi o melhor da defesa, mas também aquela bola ali pelo meio, depois que Marinho cortava um, cortava outro, botou ali, ele não chegou. Não chegou. E outras bolas também pelo meio, quando os caras fizeram o terceiro, quarto gol, ele também não chegou. 5 já sobrando é muita nota. Cuesta 1 também, péssimo. Péssimo dos péssimos. O jogador mais experiente dali, sabendo que estava desenhada a jogada do Fortaleza em cima de Juba. Quando o cara corta para aqui, corta para lá, vem para o meio, ele não tem. Num dos gols ele ainda vira assim. Dá combate, porra. 1 para ele. Pronto, é isso mesmo, concordo com as notas. Na frente da zaga, Caio Alexandre e Jean Lucas. Alexandre fraco, agita bastante nos vestiários antes da bola rolar, faz aquela coisa do vibrante para as câmeras, mas fraco, errando demais, chutando errado. Nota 3 para ele. 3 para Alexandre. E é muito, hein? Tô bonzinho hoje. E Jean Lucas. 0. 0. O pior do time, desinteressado, sem dar importância ao jogo. E aí cadê o técnico? Ele treina muito bem. Porra, mas no jogo não faz nada. Cadê o técnico? Se manda para o ataque, sabendo que Marinho estava dando o maior calor em cima de Juba, se manda para o ataque, aparece no ataque para nada, fazendo sinal, vai tá no ataque, recebe a bola, toca do ladinho. Para quê? Não é atacante, rapaz. 0 para ele, péssimo, ainda teve um amarelo, e por conta do amarelo, a função principal dele, que é de marcar, já que ele é volante, ele passou a tirar o pé. 0 para ele. É, isso aí não seria tão duro nem uma nota nem outra, mas eu acho que Caio Alexandre é uma nota intermediária para baixo e Jean Lucas, para mim, pior em campo também, concordo. Então vou manter suas notas aí e vamos para frente com Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro ia fazendo o que podia no dia que o time estava todo horroroso, mas dava um toque diferenciado e todo mundo. Ninguém nesse time do Bahia tem a categoria, a classe, o toque, a capacidade técnica que tem Everton Ribeiro. Só o treinador do Bahia que se baseia nos ensaios, não no jogo que está a bola rolando, vai dessa. 4 para ele, porque também não pôde jogar muita coisa. Cauli teve aquela, deu passe para o gol, teve outra participação, 3 para ele. Pronto, beleza. Mais à frente, Tassiano e Everaldo. Tassiano também sempre sacrificado, não comprometeu, mas não deu para mostrar serviço assim. Nota 4 para ele. Sim. Everaldo. Fez o gol, 6 para ele. Eu sei que não agrada a boa parte da torcida, mas 6 para ele. Ainda saiu da posição, deu combate do lado, se virou. Não é nenhum fenômeno, mas fez o gol, né? A bola que fez teve, o bateu gol. bem, da E meia-lua. bem, e Belo bem, gol de e bem. Everaldo, concordo com as notas, acho que as notas estão corretas mesmo, pai. Lembrando que no segundo tempo entraram 5, né? Foram 5 as Sim, substituições, logo no intervalo, sim. Rafael Ratão e Rezende. E ali pelos 29, 30 minutos da segunda etapa, entraram Luciano Rodrigues no lugar de Everaldo, Carlos Depena no lugar de Everton Ribeiro e Ademir no lugar de Cauli. Algum destaque entre esses jogadores que entraram? Só o destaque negativo para Rezende, péssimo.
Sim. péssimo. Ele já é um volante que não tem esse brilho todo, já é um cara limitado. E na zaga ele não tem culpa, mas entrou jogando na zaga, tem que ser apurado. Ele vai com a nota 0 também. Péssimo dos péssimos. Jogou muito ruim. Embolado, sem nenhuma condição. 0 para ele também. Os outros não. Como dizia antigamente, nem cheira nem fede, como diziam os velhinhos de outrora. Não mostraram serviço. Depena entrou, não, nada também. Ademir, aquela ciscada toda para nada. O próprio Lúcio, não, nada assim. Nada. Não, Realmente. sem nota. O Prefiro time deixar sem nota. praticamente sem produção ofensiva, o time do Sem Bahia ontem. nada. Esses Sem jogadores nada. entraram Sem para produção. dar esse volume ofensivo e Isso. terminaram não fazendo isso. Não Nada. conseguiram, não fizeram valer essas Se os que chances. Alguns chutes no segundo tempo totalmente sem força, sem direção. Sem calibre, Sem descalibrado. calibre, chutando só por chutar. O Bahia sem produzir boas alternativas. Sem Um Bahia dúvida. que criou muito pouco e entregou tudo Pouco. na defesa. Então, o resultado de ontem foi sim justo pelo que o jogo foi. E o Fortaleza, mesmo não tendo sido brilhante em boa parte do segundo tempo, mais administrou que outra coisa, É achou as verdade. ocasiões no final e fez o gol no pênalti, no rebote e também o outro gol, o último gol, que foi um belo gol contra um time Belo gol. rendido e perdido em campo. Então, Entregue em falando campo. em time entregue, rendido e perdido, a nota final de Rogério Ceni para a gente encerrar. Nota 0 para Rogério Ceni, sem dúvida alguma. Ele botou o time para jogar com base na escalação do Fortaleza contra o Corinthians. Ele disse que não. Como é que não? Se nós só soubemos na hora. Você pegou, inclusive, o material que era do Globo.com Esporte, e a escalação não era essa. Ninguém sabia qual seria a escalação do Fortaleza. Rogério Ceni que saberia. Não, ele sobe ali no vestiário. Ia fazer o quê? Então, péssimo. A insistência com o Jean Lucas é absurda. Já é tempo de cobrar. Jean Lucas, se você jogar no meio de campo, você fica no jogo. Se você quer ser atacante, você sai do jogo. Bota o atacante. Bota Lúcio Rodrigues no lugar dele. Arrisca na frente. Não é? A outra coisa, a estupidez de colocar a Rezende, eu ainda falei aqui no Farol essa semana. Eu acho que no próprio pré-jogo. No próprio já houve jogo, um tempo. a gente comentou sobre isso. Não foi isso? Foi. Já houve um tempo em que Rogério Ceni colocava Rezende de quarto zagueiro e Jean Lucas de lateral esquerdo. Ele chega num jogo como ontem, vendo que o Bahia estava mal na partida e ainda acha de colocar Rezende em campo. Ou seja, se a defesa do Bahia já é considerada por mim como uma defesa que não é boa, tinha melhorado no tomar gols, também ontem já tomou 4, já foi para o espaço, o bom saldo que tinha, o saldo ficou pequeno. Se essa defesa do Bahia já não é boa, quem é jogador de defesa, Rogério Ceni passou um atestado. Nenhum desses presta, porque pega um volante, jogador comum, e bota para jogar na zaga. Como é que fica David Duarte numa situação dessa? Fica bem? Não fica, né? Como é que fica Vitor Hugo? Fica bem? O próprio Cuesta, que estava mal e saiu, fica bem? Aí fica aquela questão. Rogério Ceni é conhecido como um cara que perde vestiário. Será que está chegando a esse ponto? Não, porque outro dia meteu 3 do Atlético, que é um time muito forte, mas é muito atrapalhado e ontem foi culpado número 1, a escalação do Bahia, a postura tática em campo e vendo desde o início da partida. Eu trocando mensagem com meu amigo Hermes, o próprio Hermes disse assim, rapaz, esse jeito do Fortaleza jogar, com 14, 15 minutos, todo mundo já estava vendo desde o começo do jogo e não mudou nada. O jogo continuou. Verdade. Só isso. Lamentável. Pois é. Resultado muito ruim. Bahia continua Péssimo. no G6, como a gente falou. Pelo menos ou isso. Ou seja, está ali na briga, né? Vamos torcer para fazer os ajustes necessários aí, que a gente consiga fazer o dever de casa, porque isso é dever de casa mesmo, vencer o Criciúma na Fonte Nova no próximo final de semana. Hein? Para a gente continuar nessa briga, porque o campeonato continua, o campeonato é longo. Ontem foi um resultado muito ruim, um desempenho terrível. Como meu pai sempre diz, não acho que é jogo para esquecer, não. É jogo para se relembrar, jogo para corrigir. Sim, Apesar de Rogério não ser muito bom de correção, né? As coisas não vão. Pelo visto, a culpa foi de todo mundo, menos dele. Mas tomara vai repetir o time, será? Será? Será que vai repetir o time? Será? Acho que Canives pelo menos volta, mas vamos ver se ele vai fazer alguma modificação mais
nessa semana aí, mais uma semana cheia de treinos, como a que o Bahia teve, o resultado ruim depois da semana cheia de treinos. Vamos torcer para no final de semana que vem ser diferente. Pedindo mais uma vez a você que ainda chegou aqui com a gente, que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte do clube de membros aqui do Farol Tricolor. Um abraço, voltamos com novos vídeos, novos conteúdos ao longo da semana e no final da semana que vem com o pré-jogo desse Bahia e Criciúma. Bora Bahia, até a próxima. Tchau, tchau. Aquele abraço, bora Bahia!